Bom, então nós vamos começar nosso bate-papo cultural, né? Esse outro momento da noite de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de todas as pessoas que estão aqui. Marcelo veio, coitado, nem deu uma descansadinha da viagem, direto, né? E eu quero apresentar para vocês esse nosso convidado de hoje. Bom, o nosso tema desse 23º Bate-Papo Cultural tem sido esse evento mensal, né? A gente conseguiu cumprir mensalmente, formado em Geografia, aqui pela Unesp de Rio Claro. Ele especializou-se em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília, foi eleito deputado estadual em 2002 e desde 2004 é prefeito da cidade de Suzano, né? Fez o primeiro mandato, foi reeleito e está lá mudando a cidade de Suzano, né, Marcelo? Uma equipe bem bacana, tem alguns companheiros aqui de Rio Claro que fazem parte da equipe do Marcelo. E isso também é uma coisa bastante bacana, né, pra gente. Então, Marcelo, por favor. Boa noite. Bom, primeiro eu peço desculpas pelo atraso. Eu previa sair de Suzano por volta das 3 horas da tarde, 2h30, 3 horas, saí de lá às 6 horas. E peguei um trânsito um pouco pesado em São Paulo e Guarulhos, um pouco antes de Guarulhos, depois São Paulo. Então, não dei conta de chegar aqui. Liguei para o Ivan, perto das 7h20, falei que tinha acabado de entrar no condicionamento ali na Bandeirantes. E aí, atrapalhou um pouco chegar no horário, mas eu peço desculpas. Foi por esse motivo. Agora, por que eu saí tarde de lá, né? Eu saí mais cedo, para não pegar problema na estrada. Mas o problema é que eu acabei enfrentando, Tereza, uma dificuldade adicional. Vou falar um pouco rápido sobre isso, porque quem chega tarde vai demorar para ficar falando muito tempo. Vou falar rápido disso, mas a vida de prefeito é uma coisa que a gente quer compartilhar aqui um pouco. E domingo passado teve eleição, teve o final do segundo turno, e eu achei que fosse descansar alguns dias. Pelo menos era um final de semana prolongado. Eu imaginava que domingo acabando a eleição, segunda feriado, esticado, terça-feira feriado, esticado na segunda, na quarta, na quinta e na sexta, o dia seria meio tranquilo. Só que na quarta-feira me pediram a cassação do meu mandato para votar na quinta. Aí eu tive que trabalhar para evitar ser cassado. Não posso ter contar por quê, bobagem, mas posso ter contar por quê. E aí houve uma defecção na base de apoio, o vereador resolveu apoiar o voto favorável à cassação, e aí deu um trabalhão danado resolver isso. Quando eu imaginava que tudo estava resolvido, na quinta não votaram, porque não teve acordo, deixou para segunda-feira, então levei até segunda-feira. E aí, segunda-feira, foi derrubado o pedido de cassação. Aí você pensa que na terça a gente vai ficar tranquilo, ou na quarta, é verdade, foi tranquilo na terça e na quarta. Aí quando foi hoje, já perto da hora do almoço, eu recebo a notícia de que o último hospital particular da cidade fechou as portas hoje à tarde. E a demanda que estava acumulada nele foi toda para a rede pública municipal, e nós não temos capacidade de absorver essa rede, ou melhor, essa demanda que sai da rede particular para a rede pública, e todo mundo sabe que plano de saúde, muita gente procura, mas é o serviço público que de fato presta serviço à população. E quando acontece um problema, e no caso ali de Suzano é quase um colapso, a rede particular, porque foi o último hospital que fechou, aí vai todo mundo bater na porta do serviço público. E hoje à tarde eu acabei tomado por esse assunto também, foi por isso que eu saí tarde de lá. Mas bem, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês, agradecer pelo convite que recebi. Para mim é um motivo de muita alegria vir aqui. Estar em Rio Claro para mim é estar em casa também. Estudei aqui, eu tenho uma casa aqui, inclusive, volte e meia eu apareço por aqui. Então para mim é uma satisfação muito grande. O prefeito foi embora, o Du estava aqui, ele teve que sair. Quero deixar um abraço à Olga que está ali, quero também cumprimentar a Olga, a Tereza, vocês todos aqui presentes, são muitos companheiros que eu vejo aqui presentes nesse debate. E trazer aqui algumas contribuições, porque afinal de contas, nós estamos no mês da consciência negra, um mês em que o Brasil discute as questões que são de interesse da promoção da igualdade racial. Eu creio que essa proposta, gerada a partir da formação de uma Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial,
ela tem um alcance bastante interessante, porque ela fala na promoção da igualdade, ela não fala apenas na questão do combate ao racismo ou do combate à desigualdade, mas ela fala da promoção da igualdade. E isso estabelece uma cultura nova para o país e estabelece também um novo eixo de debate que me parece mais adequado para o enfrentamento dessas questões de território nacional. E a questão racial no Brasil é importante, sobretudo porque é tema relevante das lutas populares, mas de alguma forma ela traz também uma denúncia, que é o porquê ainda vivemos um Estado brasileiro em que há manifestações de prática de racismo, e por que essas manifestações ocorrem, às vezes de forma sutil, delicada, até nos afazeres do dia a dia, como se não se percebe, ou então de forma escancarada, na forma, inclusive, da exclusão de uma parcela gigantesca de brasileiros que não tem acesso àquilo que o Brasil vem produzindo nos últimos anos de condição de desenvolvimento. Também não seria diferente, porque, afinal de contas, a chegada da população negra no Brasil se deu não como imigrantes que vieram por opção, ou mesmo em condição de guerra, ou mesmo em condição de arriscar uma vida nova num país diferente, mas foi uma população inteira de várias nações africanas que vieram constituir um território novo para formar um novo povo perante o mundo. E isso teve uma duração de 300 anos, ou mais de 300 anos. Para um país que tem pouco mais de 500 anos, quase 3/5 da história desse país tomado por um processo de escravidão cruel que relegou uma população inteira a todo tipo de barbaridade, de crueldade, de exclusão. E é lógico, uma população que se desenvolve ao longo dos séculos de maneira desigual não poderia, em tese, ser tratada de forma igual. Até porque, se for assim, se receberá os mesmos direitos ou terá acesso aos mesmos direitos que uma parcela da população teve, que não foi a mesma condição que lhe trouxe até aqui. Nesse sentido, tratar de forma desigual os desiguais é mais do que uma necessidade. É uma forma, de fato, para a promoção da igualdade racial no Brasil. E isso tudo retrata, muitas vezes, o próprio posicionamento da população negra nos espaços de poder. E a cidade é um espaço de poder. Pode ser clichê o que eu vou dizer, mas é na cidade que todo mundo vive. Essa ideia é repetida exaustivamente. Mas o fato é que na cidade é onde as pessoas manifestam a sua vida, é onde elas têm a sua vida, é onde elas manifestam as suas vontades, é onde elas buscam os seus sonhos, é onde elas realizam os seus desejos. Então a cidade é algo importante e fundamental para o desenvolvimento da humanidade. E a cidade, tal como conhecemos hoje, num país democrático, num país que é uma república, acaba sendo o foco de toda a atenção da população brasileira. E na cidade é que se manifestam também muitas das contradições vividas no país. Suzano é uma cidade com quase 300 mil habitantes. Faz parte da região metropolitana de São Paulo, uma cidade que teve, até o final da década de 50, a sua população composta aproximadamente por 38% pessoas oriundas da comunidade japonesa. Da década de 50 para cá, ou o prefeito era japonês, ou o vice dele era japonês. Então é uma cidade com características inicialmente rurais, que depois, na década de 70, tem um surto, ou melhor, tem um boom de desenvolvimento, que faz com que a cidade cresça aceleradamente. São Paulo já mostrava um certo esgotamento da ocupação territorial, havia, portanto, um espraiamento da ocupação da região metropolitana, e as cidades do entorno da capital acabavam sendo, de alguma forma, beneficiadas ou também prejudicadas pelo aumento explosivo da cidade de São Paulo. E a cidade de Suzano, muito próxima ao centro de São Paulo, apenas 46 quilômetros, foi sendo um lugar de atração da implantação de indústrias, que fez com que muitos trabalhadores, na década de 70, fossem ocupar a cidade de Suzano. E a cidade foi crescendo, não só vegetativamente, mas ela foi crescendo também pelo impulso da industrialização. E foi atraindo pessoas, e dessa maneira foi crescendo, e hoje chega a quase 300 mil habitantes. Uma cidade, portanto, de porte médio, o estado de São Paulo, a 25ª entre as 25 maiores em população do estado de São Paulo, e entre as 20 maiores em arrecadação do estado de São Paulo.
Isso é um pouco do que é a cidade de Suzano. Aí, de repente, está diante de vocês um prefeito, que é nele, que foi eleito em sempre foi eleito? 2004, eu estava pensando em 94, 2004, que foi eleito em 2004 numa cidade com essas características. O que isso talvez signifique para tudo aquilo que a nossa luta propõe realizar? Que talvez isso simbolize para uma cidade como Suzano, para um estado como São Paulo e para um país como o Brasil. Suzano nunca teve um prefeito negro. Primeiro, assim como muitas outras cidades brasileiras. Na maioria dos encontros que nós temos de prefeitos brasileiros, são raros os prefeitos negros. Muitos até, os poucos que têm, não comprometidos com a questão racial. Não pautam essa questão no seu dia a dia. Não por uma questão apenas de governo, mas por uma questão de posicionamento. São poucos os prefeitos do estado de São Paulo também negros. Então, por que Suzano, de repente, apresenta essa mudança no início do século XVI? E o que isso significa para o avanço da nossa luta? Às vezes é lugar comum tratar a questão da experiência individual como algo a ser celebrado. É lógico que toda experiência individual, ela precisa ser considerada. Mas a experiência individual, ela não pode se sobrepor à experiência coletiva. Porque senão ela não explica aquilo que nós queremos efetivamente dizer, o que significa ser prefeito de uma cidade com as características da cidade de Suzano. Porque, afinal de contas, tudo poderia conspirar para que nós não chegássemos a uma condição de ser prefeito de uma cidade. Agora, diferentemente do que possa sugerir, e eu quero fazer aqui uma confissão, nós não pautamos a questão racial quando eu disputei pela primeira vez as eleições em 2000. Porque em 2000 eu disputei pela primeira vez e não fui eleito. Mas nós chegamos a quase 40% dos votos. E aquela tinha sido a minha primeira disputa eleitoral. Com quase 40% dos votos, eu fui consagrado, portanto, com 40 mil votos. Pouco mais de 40 mil votos. O prefeito que se elegeu, ele era prefeito já há 3 mandatos. Ele se elegeu para o 4º mandato, foi reeleito, portanto, para o 4º mandato, com 42 mil votos. Então, perdi uma eleição por pouco mais de 2 mil votos, o equivalente a mais ou menos 2% de diferença, de um total de 7 candidatos. E aí, aquela disputa eleitoral não foi marcada por um debate racial. Ela não foi marcada por um debate de denúncia contra a desigualdade. Ela não foi marcada por carregar bandeiras importantes do movimento social negro. Mas ela foi uma campanha marcada pela proposta da construção de uma cidade que oferecesse para a sua população maior qualidade de vida. Mas por que eu falo disso como algo a ser debatido? Porque, afinal de contas, parece a negação daquilo que nós devemos fazer. Mas o fato é que quando nós pautamos, muitas vezes nós despertamos a reação daqueles que não nos querem. E quando nós fazemos isso, nós às vezes não recebemos o apoio popular, não porque não acreditam na nossa capacidade, mas porque acham que esse assunto não interessa. E às vezes, na sutileza da vida, a gente precisa carregar os nossos sonhos, as nossas vontades e o nosso objeto de luta de uma forma talvez um pouco mais delicada, para alcançar os objetivos e pautá-los uma vez que chegamos lá. Talvez seja algo um pouco maquiavélico, como se diz, mas é uma forma talvez contundente de colocar na pauta algo de forma indireta que no limite acaba sendo principal no debate político de uma sociedade. E quando foi possível vencer ou quase vencer as eleições nessa condição, 2 anos depois eu disputei para deputado estadual. E na eleição de deputado estadual foram mais de 42 mil votos, ou seja, os 42 mil votos que foram suficientes para eleger um prefeito 2 anos antes, só na cidade de Suzano nós conseguimos 44 mil 2 anos depois. Portanto, mais do que um prefeito precisava ter. Algo também muito difícil de se ver, porque alguém que disputa a eleição de prefeito, quando sai candidato a deputado, derruba a votação. E nós conseguimos ir além daquilo que foi preciso para eleger um prefeito 2 anos antes. Então foi um número histórico também na cidade. E na Assembleia Legislativa, aí sim, nós conseguimos dar início a uma pauta social a ser debatida de uma forma mais contundente, mais direta e mais objetivamente. E depois eu fui disputar de novo a eleição de prefeito e vencemos a eleição em 2004 e começamos o governo.
Agora, para entrar na fase final dessa primeira explanação e abrir o debate, o bate-papo, é importante ressaltar que não é fácil governar uma cidade que, de alguma maneira, tem aspectos de rejeição muito fortes. Mas como é essa história? Ganha a eleição de prefeito, ganha uma eleição com uma votação expressiva de deputado, vira prefeito, e daí está dizendo que a sociedade combate isso, que a sociedade, de certa forma, reage contra isso. É verdade. Porque a cidade foi governada durante muito tempo por um grupo altamente conservador. De repente, assume uma posição de prefeito alguém que não é da origem das classes sociais dominantes, que governaram a cidade durante muito tempo, que começa a colocar na pauta temas que eram antes excluídos da pauta ou sequer lembrados em qualquer debate político, e que começa a discutir com uma parcela da sociedade que não era vista como parte portadora do direito de também ser governo. Porque governo participativo, governo que abre a possibilidade do debate público, é um governo que compartilha a responsabilidade e forma a opinião de uma forma mais crítica. Reparte com a população os temas que, uma vez apropriados, vão fazer parte da forma da cobrança mais forte por parte da população, que acaba conhecendo, afinal de contas, como funciona a máquina pública. E, portanto, torna mais exigente a crítica que se faz sobre o governo. Uma sociedade que não aceitaria uma condição do prefeito que começa a se negar a compartilhar com as velhas tradições da política e que não dialoga tanto com um setor que antes fazia da convivência, da tal convivência social, algo fundamental nas relações políticas da cidade. E aí isso muda a forma da apropriação da cidade, muda a forma como as pessoas encaram o governo e muda a forma como as pessoas passam a olhar adiante o futuro da cidade. E tudo isso acaba trazendo um certo incômodo para um setor, mas que ainda detém um poder que nós não conseguimos automaticamente quando ganhamos uma eleição. Porque às vezes a gente trabalha com a ideia do poder quando ganha uma eleição. Como se um presidente da República fosse então o detentor do poder. Como que um governador também fosse, como se um prefeito também fosse. Mas na verdade o poder também vai para além daquilo que o Estado brasileiro tem como representação institucional. O poder também está no domínio econômico que uma cidade tem ou sobre o qual ela vive. O poder está também na forma como a sociedade se organiza nas suas mais diferentes instituições. O poder também está presente na forma do controle de muitos setores da sociedade que, quando querem, se organizam e, quando se organizam, são capazes de fazer fortes mudanças na estrutura da sociedade. Então, ser prefeito de uma cidade não significa necessariamente governar convergindo para os interesses dessa mesma sociedade. Não majoritariamente, mas minoritariamente. Então essa sociedade acaba criando condições para não lhe dar condições de governar. E aí é na Câmara Municipal que muitas vezes não se dá o debate das conquistas populares, sociais, pela pauta da maioria. Suzano, por exemplo, tenta aprovar um plano diretor há quase 4 anos. Eu mandei um plano diretor para a Câmara Municipal e não foi aprovado até hoje. Para a vigência de 10 anos, já perdemos 6, só no Legislativo. Suzano não consegue aprovar mudanças na estrutura legislativa do transporte coletivo municipal, porque não passa na Câmara Municipal projeto que tenha capacidade de mudar a estrutura da legislação que possa permitir um transporte acessível, um transporte que seja de diferentes modalidades, que não seja exclusivamente transporte coletivo por ônibus, que não se integra aos demais tipos de transporte, inclusive numa articulação com o transporte por bicicletas. Enfim, não se aprova leis desse jeito na Câmara Municipal. Nós não conseguimos fazer valer também projetos importantes para a transformação da estrutura da sociedade. E com isso, muitos projetos que constituem, na verdade, a formação de programas de governo, na forma da lei, acabam barrados pelo Legislativo. Então essa é uma forma muito clara da sociedade evitar que um avanço se dê numa região conservadora. E daí é importante evitar esse avanço, porque à medida que ele se dá, ele se constitui como uma forma de enfrentamento de uma lógica que não é para ser enfrentada. Então, são todos, muitas vezes, contra poucos. São muitas vezes, contra poucos, mas a gente também sabe ser muito. E a gente sabe ser muito organizando a população.
Então é no quantitativo que a gente também faz o enfrentamento. Então, por fim, esse é um pouco mais um testemunho da condição de um prefeito de uma cidade com quase 300 mil habitantes da região metropolitana de São Paulo. Mas também, na questão racial, existem características que só se apresentam quando nós ocupamos esses espaços. Porque é um relato simples, mas interessante. Quando eu me elegi deputado, eu fui escolher um gabinete na Assembleia Legislativa de São Paulo. Porque muda uma parte dos deputados, uma parte fica, outra parte sai. E a parte que sai geralmente libera o gabinete. Então, quando você ganha a eleição, eles falam para você o seguinte: visita lá o prédio, vê qual gabinete é melhor, que acha mais legal, tenta negociar com quem está saindo, porque aí você se antecipa para pegar um gabinete antes da posse. Eu fiz isso. E aí fui com um amigo meu, Miguel Reis Afonso, que é hoje secretário de Política Urbana, advogado, não é negro, é português, inclusive, Miguel, e fomos lá procurar um gabinete. Nós chegávamos na porta do gabinete e sempre perguntávamos o seguinte na porta dele: bom, vamos aqui visitar o gabinete para fazer a escolha do gabinete. As pessoas iam direto com o Miguel: ô, prazer, deputado, muito prazer, deputado. Iam direto no Miguel. Aí o Miguel falava: eu não sou deputado, é ele que é deputado. As pessoas olhavam com um certo espanto, achavam estranho. Afinal de contas, aquele cara que estava com 32 anos na época, deputado dele, o que esse cara tá fazendo? E isso foi com todos os gabinetes. Eu visitei em torno de 12, 13, 14, em todos, sem exceção, foi a mesma reação. E o Miguel foi cumprimentado 12, 13, 14 vezes como deputado. Ele ficou feliz, mas foi solidário. E um segundo exemplo foi no Ministério das Cidades. Eu fui discutir um projeto no Ministério das Cidades e fui muito bem recebido, fui até a sala de espera e fiquei sentado. Por coincidência, não que eu só com ele, com alguém da Secretaria de Cultura, mas o Miguel estava comigo também. E estava o Cláudio Biscay, que à época era diretor de captação de recursos e relações internacionais. Estávamos lá esperando a audiência lá na Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, sentados todos. Aí chega a pessoa que vai nos conduzir até a sala de audiência. Aí chega uma moça sorridente, feliz da vida, e chega e cumprimenta, não o Miguel nem eu, mas o Cláudio Biscay, que também não é nele. E cumprimenta o Cláudio e fala: prefeito, seja bem-vindo, vamos à sala de audiência. O Cláudio segura a mão dela, olha para ela e fala o seguinte: olha, ainda me faltam aproximadamente 60 mil votos. Quem teve foi ele. E aí, com essa brincadeira, ficou toda sem jeito, e desculpas, nós fomos passar de tudo. Mas por que esses dois exemplos? É porque a sociedade ainda não se enxerga como uma sociedade capaz de ter prefeito negros, mais vereadores negros, deputados negros, governadores negros, presidente da República negro. A sociedade não enxerga essa capacidade de produção, de promoção da igualdade. A sociedade ainda não consegue se ver. Então a sociedade ainda deve para si própria esse encontro consigo mesma. A sociedade brasileira ainda não se encontrou com ela mesma. E isso faz falta, porque isso acaba criando espaços de segregação, acaba criando distinção e acaba criando algo que não ajuda na construção da igualdade. Então, não é uma experiência individual que eu trago aqui, mas uma experiência coletiva de um trabalho que tem história, que tem uma longa duração e que serve de modelo, que serve de experiência, de processo de luta e de conquista de espaço de poder. Não todo o poder, mas de espaço de poder. Isso faz uma enorme diferença. Por isso, no meio da consciência negra, nós precisamos ter clara a nossa condição, ter clara que essa luta não é uma luta de negros e negras, mas que essa luta é uma luta da sociedade, que essa é uma luta de todo mundo, que essa é uma luta que vai fazer que espaços como esse sirvam não só de reflexão, de debate e de bate-papo, mas sirvam também para o aprofundamento de um tema importante na sociedade. Porque a democracia, embora estejamos avançando nesse processo ao longo dos últimos anos, ela não será plena se nós não tivermos a promoção da igualdade. Se nós não estabelecermos políticas que tratem de forma desigual aqueles que durante séculos foram tratados de forma desigual. Para acabar com a ideia de que promover política de cota, por exemplo, é criar privilégio contra quem não teve a mesma condição de acessar os bens de consumo que a sociedade produziu e não conseguiu criar condições para ter direitos como outros tiveram. Não que não precisemos trabalhar com a lógica social, mas é na lógica social que muitas vezes se dá a armadilha
do combate às cotas. Porque assim, nós trabalhamos com a ideia da igualdade e da promoção dos mesmos direitos, só que dando os mesmos direitos, que no caso não a pessoas individualmente, mas a categorias sociais, raciais, que não foram construídos historicamente da mesma maneira. Por isso, buscar a condição da promoção da igualdade é enfrentar esses temas mais difíceis. Buscar a promoção da construção da igualdade é enfrentar essa indiferença, muitas vezes, que as pessoas têm diante da necessidade de eleger, sim, mais negros, mais mulheres, ocupando o poder do Estado brasileiro e fazendo com que a sociedade possa ser mais igual. Então eu quero com isso encerrar, dizendo que agora estou abrindo bate-papo aqui, que é um momento importante fazer esse debate. Mas não só nesse período, que ele seja feito o tempo todo, que dessa maneira a gente consiga fazer a diferença na nossa sociedade também. E somente é isso que a gente abre o bate-papo.